liturgia hoje, ela vem nos apresentar a sabedoria, a importância da sabedoria para podermos seguir este caminho com Jesus. Logo no início do trecho, hoje que ouvimos na primeira leitura, ele vai nos perguntar: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quantas vezes nós nos perguntamos o que Deus quer de nós? São tantos os momentos, e muitas vezes nós não temos com clareza uma resposta, porque o Senhor, Ele não nos diz tudo de uma vez, mesmo porque nós não temos condição e nos esquecemos com tanta facilidade. Por isso, o Senhor, na sua bondade, Ele vem devagarzinho, indicando para nós por onde percorrer, que passo fazer, um após o outro. Agora, quando nós nos esquecemos de nos voltarmos a Ele, nós ficamos sem direção. E talvez muitos de nós chegamos hoje aqui para este retiro, para este encontro, totalmente sem direção. Veio porque alguém disse vai, veio porque talvez tenha uma necessidade e quem sabe ia encontrar a solução. E na verdade nós encontramos tantas pistas ao longo deste dia, desse amor de Deus por nós e tantas indicações, para que nós possamos percorrer este caminho e ir descobrindo essa vontade de Deus. Agora, uma coisa é certa: nós não temos como descobrir aquilo que Deus quer de nós sem nos voltarmos a Ele. E é esse erro que muitas vezes nós cometemos, porque nós queremos fazer tudo do nosso jeito, já temos os nossos planos, as nossas ideias, e depois parece que a vida dos outros é mais feliz do que a minha. Não é que a vida do outro seja mais feliz, mas é porque eu fiz planos que não correspondem àquilo que Deus quer de mim, e aí fico remando contra a maré, vou tentando ir para uma direção, mas não é a direção a qual o Senhor quer me levar. E é por isso que tantas coisas não dão certo, porque eu parto sozinho, eu faço do meu jeito, da minha cabeça, eu aposto em mim. Quando nós olhamos para a evolução do mundo, nós ficamos entusiasmados com aquilo que a tecnologia hoje pode fazer. Mas, meus irmãos, o homem, na verdade, ele não descobriu nada. Ele percebe aquilo que já estava. Ele dá nome para as coisas que antes ele não conhecia e ele passa a conhecer. Mas tudo já está alicerçado em Deus. Não tem nada que nós descobrimos ou tiramos de nós mesmos. O homem, à luz do Espírito Santo, tem a inteligência que ajuda a descobrir coisas, mas ele não tira do nada. Não tira do nada. Mas às vezes, nós olhando para essa realidade e tantas exigências, tantas cobranças, tantos pesos, que nós acabamos acreditando que a verdade que tem Deus para nós é a verdade que o mundo apresenta lá fora. Hoje nós tivemos um choque dessa realidade, para perceber que aquilo que o Senhor tem para nós é totalmente outro. E aí, como vai dizer o Salmo: vós sois, ó Senhor, um refúgio para nós. Se nós nos permitimos, hoje o que nós experimentamos? Experimentamos esse refúgio. E este refúgio não é um refúgio daquele que se esconde porque não tem coragem de lutar. Não, meus irmãos, não é isso. Porque às vezes nós pensamos que é fugir, se esconder para não lutar, mas é o contrário. É o refúgio que é o próprio Senhor, no qual nós encontramos a força para vencer todas as dificuldades, a começar das dificuldades que trazemos dentro de nós. Porque quando nós somos sinceros conosco mesmo, por mais que a gente tenha problemas exteriores, a grande complicação é aquilo que nós carregamos dentro. E quantas vezes nós estamos a vida inteira lutando com um complexo de inferioridade, lutando com uma ideia, porque muitas vezes nós crescemos com a mentalidade de que ser homem é andar assim. E se eu não ando assim,
parece que eu estou devendo alguma coisa, está me faltando alguma coisa. E quantos de nós vamos criando uma ideia de ser homem que é totalmente contrária daquilo que verdadeiramente é? Porque o modelo de humanidade para nós, o modelo de homem para nós é Jesus Cristo. E tudo aquilo que vai fora dele não corresponde àquilo que ele quer formar em nós. Nós ouvimos tanto falar de São José, mas o que fez São José? São José permitiu que Deus fosse Deus na vida dele. E porque Deus foi Deus, porque Deus foi centro para ele, então tudo veio em resposta. Um José que por um momento até pensou em deixar Nossa Senhora. Mas se nós olhamos nos relatos dos santos, eles vão dizer que não porque José queria abandonar Nossa Senhora, porque pensava que ela tinha feito isso ou aquilo, mas porque José, diante da grandeza do mistério, não via que ali tinha um papel para ele. Na verdade, era uma retirada de um homem que é humilde e que diz: mas se ela é a mãe do Salvador, agora o que tem para mim? E é ali, na sua pequenez, que ele é chamado a ser o pai dessa família. Assim como você é chamado a ser também o guia da sua família. E se ainda não é, está sendo preparado para tal. E para isso, o que é necessário? Permitir que Deus vá te enriquecendo de virtudes. Eu vou, nesta caminhada, deixando aquilo que não serve e trocando uma troca justa. Deixo aquilo que não serve por algo que vai fazer toda a diferença na minha vida. Vou me enriquecendo de virtudes. É por isso, meus irmãos, que a verdade é importante. É por isso que estar próximo de Cristo é importante, porque é Ele quem vai nos apontando e nos mostrando tudo aquilo ao qual nós precisamos deixar. E a nossa vida é uma vida de renúncia. Todos nós somos chamados a uma vida de renúncia. A gente, pelo menos os mais velhos, ouviram, né? Engole o choro, porque o homem não chora. O mundo sempre cobrou do homem uma postura de força. Mas essa força exterior não serve de nada. Essa força faz com que eu me torne prepotente, com que eu me sobreponha sobre os outros, com que eu permita a mim mesmo de me convencer com as minhas ilusões de que eu sou melhor que alguém, de que eu sou mais inteligente. É só isso que faz. Não serve de nada. Agora nós precisamos ser homens de verdade. E este ser homem de verdade é se fazer pequeno e se esconder em Deus. É o que fez São José. Se faz pequeno, se esconde em Deus e é modelo de homem para toda a humanidade. Todos nós crescemos vendo o Superman, o super. Mas dentro dessas histórias existe alguma coisa interessante. Porque estes que são super-homens e tudo mais, eles sempre fazem um sacrifício. Renunciam a amar pessoas, não é assim? Renunciam a amar pessoas para não colocá-las em risco. É isso que eles fazem, não é? Esses super-heróis. Agora, nós somos chamados ao contrário. Somos chamados a renunciar a nós mesmos por amor a Deus, para que se realize este amor que Ele me pede aos meus irmãos. Agora, tem um sentido. Se eu quero ser grande, eu preciso renunciar. Agora eu preciso saber aquilo ao qual eu devo renunciar. E aí Jesus no Evangelho veio dizer para nós: se alguém quer me seguir, renuncia pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, até a si mesmo. Uma coisa que muitas vezes o homem tem dificuldade de renunciar: a sua mamãe. A sua mamãe. Quantos casamentos são terminados porque o homem não cresce, não vira homem, continua molecão, meninão, o filhinho da mamãe, e aí quando ele vai para o casamento, o que ele faz no casamento? Nada. Ele quer ser servido porque a mamãe fazia tudo. A mamãe amassava a batatinha para ele, a mamãe fazia a comidinha do jeito que ele queria, e aí ele vai para o casamento e quer que a mulher venha fazer tudo aquilo que a mãe fazia. Então ele não quer
Ele não quer uma mulher. Não quer. Ele quer uma mãe. E quantos matrimônios são arruinados por isso? Porque trata a mulher que está em casa como a sua mãe e depois vai galinhar fora, atrás de uma outra para dar prazer. Meus irmãos, nós precisamos nos despertar. Ninguém pode mais permanecer neste meninão grande, porque tem uns meninão de 2 metros de altura. Agora deixa eu ver para você, ele tem 2 metros, vou diminuir. Tem uns meninão aí de 1,75, estou mais baixo de nós. Mas para dizer que nós precisamos crescer, que essa maturidade ela precisa acontecer, e ser homem e ser forte é se colocar em Deus em todas as situações. Porque quando a criança pequena, e isso acontece muito, ela cai, o que a mãe faz? Pega e dá um beijinho. Quando a criança está irritando alguém, a gente dá um joguinho para ela, porque a gente não quer perder nada de nós para que ela possa jogar com o seu joguinho. E aí o que nós vamos ensinando essa criança? A buscar sempre prazer. Depois, quando somos adultos, nós continuamos agindo como criança. Só que aí o prazer é diferente. Porque o prazer é sexo, o prazer é droga, o prazer é bebida. Mas a atitude que está levando a isso é sempre essa. É a criança, é o meninão que quer satisfação quando encontra diante de si situações difíceis. Nós não podemos ser homens de caramelos, de balinhas e docinhos. Nós temos que ser homens fortes. E ser homem forte é estar em Jesus. Peçamos a Deus essa graça. Quando Ele pede hoje para nós renunciarmos aos nossos apegos, aqui Ele fala pai, mãe, irmão, mas Ele podia também falar futebol. Podia. Ele podia falar, sei lá, nos passeios de moto, etc, etc. Eu não estou dizendo que não condeno ninguém. Acho que todo homem que gosta de futebol tem que jogar futebol mesmo. Agora a questão é como eu vou jogar. E para que eu vou jogar? Porque se eu vou jogar como aquele meninão que vai brincar, aí não dá certo. Agora, se eu vou como quem quer interagir com outros homens, quer viver um momento saudável, quer refazer a cabeça e os pensamentos, é um momento de lazer, então isso é útil. Isso é útil. Agora, se é só para mim, né, o meu prazerzinho, é para mostrar que pelo menos no futebol eu sou melhor do que alguém, meu irmão, cresce. Cresce. Acorda. Acorda. Vamos pedir a Deus que nos ajude hoje, com tantas coisas, a renunciar a essas pequenas coisinhas que Ele nos pede a cada dia. Chegou em casa cansado do trabalho. Todo mundo chega cansado do trabalho. Quem chega do trabalho, o que quer? Quer comer, quer banho, quer assistir jornal. Agora, o que é renunciar? Eu tiro 10 minutos para ficar com meu filho. Filho, vem cá, vamos brincar. Filho, vem cá, como é que foi o dia hoje? Porque, meus irmãos, nós precisamos ser duros com os nossos filhos, para não fazer deles molenga, como a sociedade está fazendo. Porém, nós temos que fazer isso com amor. O meu filho precisa entender a firmeza daquilo que eu estou dizendo, a coerência da minha vida, mas ele também precisa sentir o meu amor. Muitos de nós somos machucados por quê? Porque tivemos pais que eram fortes, mas que não nos amaram. Não porque não nos amaram, mas porque não sabia como fazer. Não sabia, porque não souberam fazer com ele. E quantos de nós estamos no meio do caminho e ainda não sabemos amar? Precisamos aprender. E quem nos ensina é o Senhor. Então voltem para casa de vocês hoje, nessa disposição. Quem é filho, de amar os pais. E amar os pais, qual é o sacrifício que o filho faz para o pai? Escuta, obedece. É a renúncia. Eu queria fazer, renuncio, escuto, dou atenção. Por que eu não tenho paciência? Porque a minha cabeça não para. Porque eu estou tentando dar resposta para o mundo inteiro. Porque eu não sei parar diante de quem está diante de mim. Porque quando eu paro e olho para a necessidade do outro, essa agitação ela cessa. E aí sai de mim o quê? A capacidade de acolher, de orientar, de ajudar. De ajudar. Eu fico sempre pensando quando eu for velho. Se eu chegar a ser
Quem é que vai me ajudar? Se eu não tiver um olhar de amor para os padres mais velhos, o que eu posso esperar depois quando eu chegar lá? Meus irmãos, nós temos que ser atentos a isso. Aquilo que nós estamos plantando é aquilo que nós vamos colher. Quem planta amor vai colher amor. E é esse o pedido que o Senhor nos faz. É uma renúncia, mas é uma renúncia não para que a gente fique sem. Não é uma renúncia de quem quer nos torturar. Esse Deus que só pede coisa difícil. Que a gente tem que ficar rezando, tem que ficar. Não. É uma renúncia de algo para fazer em nós espaço e ocasião para aprendermos a amar. Aquele que ama faz sacrifícios por amor. Faz sacrifícios por amor. E o que ele encontra depois do sacrifício? Alegria. Alegria. Encontra a paz no coração. Porque tudo aquilo que fez teve sentido. Agora, quem não se sacrifica em nada, tudo é difícil, tudo é tempestade, tudo é pesado, tudo é perseguição, tudo é os outros estão querendo me destruir. E eu continuo uma vida, e às vezes me vejo velho, mas um velho criança, um velho imaturo, não criança evangélica, mas a criança imatura, que não sabe por onde ir, por onde caminhar. Peçamos ao Senhor que nos ajude, que Ele seja de fato esse refúgio para todos nós, e que voltando para casa, encontrando as nossas famílias, nós não queremos fazer outra coisa, senão amar. E amar é ser aquilo que eu tenho que ser. Amar é dizer não, amar é dizer espera, amar é dar atenção, amar é escutar, amar é sustentar o outro, porque essa é a função do homem na vida da família. O homem é aquele que dá, ajuda a criança a criar a sua personalidade. É ele que define, dá direção. Se o homem é fraco, aí a criança fica perdida. Porque a criança está mais tempo com a mãe, é verdade, mas ela espera o direcionamento do pai. É o pai que mostra para ela onde ir. É o pai que dá segurança. Segurança. E a segurança também para a mulher, para que ela possa fazer todas as coisas. Às vezes é verdade, tem algumas ali que falam, a gente faz tudo, a gente não precisa de homem. Mentira. Elas podem fazer tudo, muitas coisas, mas elas precisam do homem para dar segurança para aquilo que elas estão fazendo. E essa segurança nós acolhemos em Deus. Uma mulher não quer uma outra coisa do homem, ela quer segurança. E nós só podemos fazer isso se nós estivermos seguros em nós, misericórdia, em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.